Em me chama de ganancioso enquanto ela leva toda a carne não utilizada no meu casamento. Info que eu sei que será perguntada. Eu e minha esposa pagamos pelo casamento nós mesmos, ninguém mais. Em ajudou a colocar marzipan nos bolos, já que a irmã da minha esposa fez os bolos, mas ela não se sentiu bem em um momento devido à sua condição médica. Só para constar, eu não a culpo e ela não tem culpa por nada disso. Então minha esposa e eu tivemos que fazer a decoração e o recheio dos bolos. Algum contexto, e eu, a 24M, e minha esposa, a 21F, nos casamos recentemente. Foi um casamento pequeno com cerca de 25 convidados, embora devesse ser em torno de 35 convidados, mas alguns não puderam comparecer de última hora por detalhes não importantes. Foi uma celebração íntima com familiares e amigos próximos. Recebemos ajuda de um dos convidados para comprar e preparar a comida, além de fazer o churrasco no casamento. Como a convidada trabalha como chefe de cozinha, gestora de cozinha e faz serviço de catering de vez em quando, ela se ofereceu para nos ajudar e a única coisa que tivemos que fazer foi pagar pelos mantimentos. Ela e o noivo dela fizeram isso como presente de casamento para nós. Teria custado entre $1.000 e $1.500 se a contratássemos. Ela planejou a refeição para que houvesse o suficiente para 40 pessoas, garantindo que fosse o bastante para os 35 convidados iniciais, o que significa que agora temos muitas sobras. Agora, para a história, temos Op, a eu, W, a esposa, Em, a mãe mimada da minha esposa, e Cis, a irmã da minha esposa. A história começa no dia anterior ao casamento, quando o pai da minha esposa informa que ele não quer comparecer. Ele estava indeciso sobre se deveria comparecer para mostrar apoio, e nós queríamos saber quem estaria presente 2 meses antes, mas em Cis iriam comparecer. Elas terminaram as últimas coisas para os bolos e depois chegaram. Cis foi madrinha, então ela fez a parte dela durante a cerimônia. Em mostrou pouco apoio durante toda a cerimônia, ela foi a única pessoa que não derramou uma única lágrima durante todo o tempo, embora tenha sido muito emocionante, até mesmo o celebrante do casamento e os convidados mais choraram um pouco porque foi muito bonito e emocionante. Mas não em. Após o jantar e a sobremesa terem sido servidos e o tempo de socialização ter acabado para os convidados que não dormiriam lá, o que significa que sua filha também estavam indo embora, ela pede para levar algumas sobras para que Cis pudesse almoçar no dia seguinte. Pegue a carne não aberta, os molhos e temperos e coloque os molhos em recipientes menores para que tenhamos menos trabalho amanhã. Minha esposa concordou, é claro, porque isso parecia razoável. Porém, eu estava mais cético, pois parecia muito fora de lugar considerando a forma como ela agiu durante todo o evento. Então perguntei por que eles levariam de volta para a cidade. Nós moramos a 2 minutos de distância um do outro, e o casamento estava a 45 minutos de distância. Ela disse que eles tinham uma caixa térmica porque trouxeram os bolos, então se trouxessem a comida não utilizada, não estragaria. Eu confirmei com ela novamente e deixei claro que era apenas o transporte que eles fariam. E é claro que ela entendeu. Eles foram embora e não aconteceu muito mais até o dia seguinte. W me deixou em nossa casa e começamos a descarregar tudo. Enquanto eu organizava onde as coisas deveriam ir e desempacotava todos os presentes e roupas, W pegou os recipientes de molho do apartamento delas que Cis havia preparado. Em tinha ido para a caravana deles novamente, assim, eles têm uma para que possam viver de forma um pouco confortável. Quando ela voltou, trouxe apenas os molhos. Perguntei onde estava o resto das coisas, e ela disse que deve ter esquecido na caixa térmica e levou para a caravana. Naquele momento, não pensamos mais nisso, pois ainda tínhamos muitas sobras que precisavam ser consumidas primeiro de qualquer maneira. Avancemos para ontem, quando tudo ficou caótico, pois hoje W deveria levar Cis para a caravana, onde ela ficaria até voltar no final da semana. Pegamos emprestado um dos carros delas para fazer isso, nós pagamos pelo combustível quando fazemos isso, e sempre perguntamos primeiro se podemos pegar emprestado. Ela enviou uma mensagem para Em e a seguinte conversa se seguiu. W, você levou a carne para a caravana? Em sim. W, vocês comeram? Em não. W, posso trazer de volta para casa amanhã quando levar Cis? Em, por quê? W, porque queremos. Em ok, vocês podem deixar as chaves do carro e da garagem em casa. E vocês não precisam mais pegar o carro emprestado. Nós mesmos iremos buscar Cis e colocar a carne na geladeira. W, uau. Então, só porque queremos a carne de volta, pela qual pagamos, e porque eu não quis dizer que você poderia levar para a caravana, foi porque vocês tinham uma caixa térmica para não estragar, eu não posso mais pegar o carro emprestado? Exatamente, acho muito ganancioso da parte de vocês dois não nos tratarem com a carne, que eu pensei que vocês queriam que eu trouxesse. Nós também temos limites, sabiam, Op e Moi, vou tentar fazer com que a W ligue para você amanhã para que possam conversar. E em relação à comida, nós decidimos guardar tudo para nós mesmos e parte da carne que vocês pegaram, havia 3 tipos diferentes de carne servidos no casamento, vocês pegaram tudo que estava fechado e parte dela está a vácuo, então vai durar bastante tempo desde que fique congelada, então a questão da data de validade não é um problema. Além disso,
cabe a nós dividir e compartilhar a comida como acharmos adequado, e tínhamos planejado dar a maior parte para um dos meus padrinhos de casamento que teve que sair antes da refeição ser servida, então ele não comeu nada no casamento. Ele está dormindo na casa de amigos porque está sem teto, é uma longa história, mas ele conseguiu um emprego novamente há quase um mês, mas em vez disso, você, que está atualmente na sua caravana no arquipélago e tem metade do seu freezer cheio de carne, a maioria dela é de veado, de alguma forma se sentiu mais no direito de ficar com ela. É por isso que ficamos chateados, não porque somos gananciosos. Especialmente eu, tenho uma percepção e opinião muito diferente sobre o que é ganância. Portanto, se você ou o pai dela tem algum problema com essa situação, briguem comigo em vez da W, pois isso me incomodará menos. Espero que isso dê um pouco mais de perspectiva sobre isso. Esse foi o fim dos eventos por enquanto, até que tenhamos pegado a carne se a W decidir ligar para IN. Resumo, a mãe mimada da minha esposa nos chamou de gananciosos enquanto ela pegou toda a carne não aberta do casamento, impedindo que eu a desse para o meu amigo sem teto. Por favor, conselhos sobre como navegar no LCA/VLC com os pais. Eu, com 28 anos, mulher, comecei a fazer terapia quando tinha 22 a 23 anos, e meu então namorado, agora marido, 35 anos, começou a me dizer que eu estava despejando meus traumas nele e que ele não aguentava mais. Então, se eu quisesse que nosso relacionamento funcionasse, eu precisava buscar ajuda. Demorei muito tempo de trabalho interno para perceber que minha casa, onde eu morava com meus pais, era uma das principais fontes da minha infelicidade, pois eles depositavam toneladas de expectativas em mim, e eu não conseguia corresponder a elas. Eu era boa, mas nunca excelente o suficiente. Se eu discordasse deles, eu era chamada de imatura ou incapaz de enxergar o quadro completo, entre outras coisas. Eu não sabia como regular minhas emoções e tinha problemas de controle da raiva, depressão e ansiedade. Uma das recomendações do meu terapeuta foi sair da casa dos meus pais e começar a cuidar de mim mesma, para não depender mais deles. Eu fiz isso e fui morar com meu namorado, porque ele sabia que meu estado emocional não estava bom o suficiente e estava preocupado que eu tomasse uma decisão estúpida. Não consigo expressar o suficiente como minha vida melhorou, minha percepção de mim mesma, minhas emoções e tudo mais. Comecei a me sentir mais confiante e feliz, e hoje estamos casados, com um bebê, um garotinho de 2 meses, e somos muito felizes. Desde que conheci meu marido, meus pais não gostaram dele, mas não foram rudes com ele. No entanto, eles falavam mal dele quando ele não estava presente e o ridicularizavam na minha frente, assim como faziam com todos os meus namorados anteriores, amigos e conhecidos da família. Dá para perceber que são pessoas que acham que podem ditar o que é certo e o que é errado. Então, quando meu relacionamento com meu namorado começou a ficar mais sério, a grosseria em relação a ele e as críticas aumentaram. E quando nos casamos, meus pais foram o único casal que não ficou feliz de forma alguma e me disseram que ele era uma pessoa ruim, que eu não deveria tê-lo casado, que eu precisava ver suas verdadeiras cores, pois ele estava me afastando da família deles, e que ele era narcisista. Após o casamento, expliquei a eles meus limites e mantive um contato limitado. Eles não aceitaram bem e só falavam comigo de forma fria e apenas para me manipular emocionalmente. Quando contei a eles que estava esperando um bebê, eles não buscaram nenhuma comunicação comigo, a menos que eu os procurasse, e não me perguntaram nada durante minha gravidez. Quando meu filho nasceu, eles visitaram o hospital para conhecê-lo e tiveram uma interação desconfortável com meu marido. Depois disso, trocamos algumas mensagens no Dia das Mães e no Dia dos Pais, e neste último, meu pai me disse que eu estava sendo uma filha ingrata e mantendo meu bebê longe dos avós, e que se eu não buscasse um relacionamento com eles, eles não tentariam mais ter contato. Eu expliquei novamente meus limites para ele, principalmente: você não está me respeitando nem respeitando minha felicidade e escolhas de vida, você não se importou com minha gravidez nem com meu bebê antes de ele nascer, como se você não reconhecesse minha gravidez como algo real, você tem falado mal de mim e do meu marido, especialmente do meu marido, para toda a família e amigos, você continua tentando me manipular emocionalmente e eu não estou aceitando isso, mas novamente ele disse que eu não tenho bom senso para ver as verdadeiras cores do meu marido e que estou sendo manipulado e não estou ciente de que todas essas coisas ruins começaram a acontecer desde que conheci meu marido. Agora, aqui está onde preciso de conselho. Eu mantenho meus limites e mantenho um contato limitado. E eu não quero que meu filho cresça em um ambiente tóxico, manipulação emocional, falta de respeito por si mesmo e por seus limites, etc., mas às vezes sinto falta do contato com minha família. Quando contei isso à minha terapeuta, ela me disse que eu preciso apagar as expectativas da minha família e perceber que meus pais não me amam, pois sempre condicionaram seu amor a cumprir suas expectativas, e como agora não estou cumprindo essas expectativas, eles estão sendo cruéis. Meu marido pensa o mesmo. Ele me disse que eles podem ter me amado quando eu era criança e tentei dançar conforme a música que eles queriam, uma excelência acadêmica, várias atividades extracurriculares, competindo contra meu irmão, e sempre ganhando dele, pois eu era filha adorada, etc. Mas agora, como adulta que toma suas próprias decisões, eles não gostam de mim.
E que eu deveria entender isso. Mas como posso chegar a um acordo com isso quando consigo lembrar de várias boas lembranças? E eu sei que eles me amam, eles só querem que eu faça o que eles querem, e eles têm zero inteligência emocional, então a única maneira deles é me machucar até que eu me volte para eles? Ou como posso explicar à minha criança interior que eu só tinha essas boas lembranças porque eu era capaz de cumprir o que eles queriam para mim? E como posso parar de me sentir mal por manter meu filho afastado deles, se eu sei que o sonho do meu pai sempre foi estar perto de seus filhos e netos, mas estou conscientemente agindo contra seus desejos? Meus pais, há 70 e 68, tomaram decisões financeiras terríveis durante toda a vida e estou me sentindo queimado. Um pouco de contexto, e eu sou um dos 5 filhos. Durante o crescimento, sempre tivemos comida na mesa e meus pais nos levavam em viagens, acampamentos, parques temáticos, passeios de carro, muitas coisas. Mais tarde, descobri, tenho 32 anos, que a maioria, se não todas essas coisas, foram pagas com cartões de crédito. O carro diário do meu pai é um Corvette amarelo brilhante de 2006, que ele comprou novo. Minha mãe, que se aposentou como professora este ano, dirige um SUV da Mercedes-Benz. Quando eu tinha 19 anos e fui ao Chase Bank para obter meu primeiro cartão de crédito e começar a construir meu próprio crédito, a verificação de antecedentes encontrou um cartão de crédito da Capital One com uma dívida pendente de mais de $25 mil. Isso foi atribuído erroneamente a mim porque tem o mesmo nome do meu pai. Fui para a universidade sem uma bolsa de estudos, mas fui aceito em um programa de aviação a que meus pais se ofereceram para pagar. Na época, eu não percebi totalmente que isso estava sendo pago com um empréstimo. Resumindo, esse empréstimo ultrapassa $50 mil, e não consegui obter minha certificação para voar comercialmente. Durante o tempo em que estive na faculdade, meus pais saíram da casa que possuíam para comprar um terreno em um campo de golfe a uma propriedade que custou mais de $250 mil. Enquanto tentavam economizar dinheiro para construir a casa no campo de golfe, eles alugaram uma propriedade nesse campo de golfe. Entre pagar esse aluguel e as taxas mensais exigidas pela Associação de Proprietários e pelo clube de golfe, eles gastaram mais de $2.500 todos os meses desde 2013. Isso é um total de $300 mil. Tudo isso depois de comprar os carros mais caros que puderam, fazer cruzeiros pelo Caribe, eles vão sair para outro este mês, comprar roupas extravagantes e comer em restaurantes de alta classe. Então, a pergunta, eu me formei em educação, trabalhei como professor por 5 anos antes de deixar a profissão devido a preocupações com a segurança, eu estava sendo assediado e ameaçado por alunos todos os dias. Em alguns casos, meus pertences foram roubados e danificados. Agora, minha esposa trabalha como enfermeira de viagens, e estamos muito bem cuidando de nós mesmos, comigo cuidando de nossos 2 bebês em casa. Temos um menino de 2 anos e uma menina de 1 ano. Minha mãe e meu pai estão me pressionando intensamente para fazer pagamentos a eles para que eu possa reembolsar o investimento financeiro deles em mim. Isso significa um gasto adicional de mais de $400 por mês, que simplesmente não posso arcar. Sinto que estou sendo extorquido por minha mãe e meu pai, com o relacionamento deles como garantia. Eles se sentem tão merecedores e acham que têm o direito de fazer parte da vida minha e de meus filhos. Mas deixe-me deixar claro, deixando de lado as necessidades de comida, água e abrigo, minha infância não foi feliz. O abuso era simplesmente parte inevitável da minha vida, e vou deixar por isso mesmo. Eu sei que se eu me recusar a pagar a eles, serei excluído desta família. Serei considerado ovelha negra, só falado de forma negativa e, além disso, me farão sentir culpado por afastar seus netos deles. Toda essa situação me deixa enojado. É como se a soma total de suas vidas girasse completamente em torno do dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Parte de mim quer mantê-los longe da vida dos meus filhos. Parte de mim quer dizer foda-se e deixá-los lidar com suas próprias escolhas terríveis. Parte de mim quer fazer parte dessa família. Parte de mim quer simplesmente desaparecer da vida das pessoas que transformariam nosso relacionamento em trabalho escravo. A ideia de conseguir um emprego noturno remoto, apenas para poder pagar-lhes de volta, parece que estou sendo reduzido a trabalho escravo. Meus pais poderiam ter feito qualquer coisa, inúmeros investimentos poderiam ter sido feitos, mas, em vez disso, meu pai de 70 anos, aqui ganha 6 dígitos trabalhando para a NASA, provavelmente terá que continuar trabalhando enquanto puder. Por um lado, sinto pena dele e quero cumprir essa obrigação financeira que foi imposta a mim, por outro lado, estou simplesmente esgotado e preferiria não ter nada a ver com eles. Minha mãe fez uma cena depois que eu bati minha moto, chamou meu pai de palavrão. Ei, pessoal, eu realmente precisava postar isso porque acabou de acontecer e pensei em compartilhar. Então, eu amo muito minha mãe, mas ela é 100% narcisista e arrogante. Então, cerca de 2 noites atrás, eu estava saindo da casa dos meus amigos, por volta das 10 da noite. Coloquei todas as minhas roupas de proteção e subi na minha moto.
Cerca de 1 milha adiante, comecei a fazer uma curva quando o pneu traseiro derrapou e alguns passos depois eu estava no quintal de alguém, debaixo de uma árvore, e minha moto deu algumas voltas no ar, então ficou um pouco danificada. Ainda estava funcionando, então liguei para meus amigos e eles vieram imediatamente. Eles me ajudaram e levaram minha moto para a casa deles, e eu fui levado para o hospital só para garantir. Garanti que ligasse para todo mundo, como minha namorada e meu pai. Deixei minha mãe por último porque eu sei como ela age. Garanti que dissesse a ela que ela não precisava ligar, era um sábado à noite e pude perceber que ela estava bêbada, então especialmente não queria que ela estivesse lá. Então meu irmão a chama e diz que ela deveria vir, ele disse que se ela não fosse, provaria que ela prefere meu irmão, o que ela sempre fez. Então ela foi com o namorado novo dela, que eu nunca havia conhecido, só ouvido falar. Então estou sentado na sala de emergência e minha mãe aparece soluçando, e eu estou lá com minha namorada rindo do que aconteceu. Nesse ponto, eu estava bem porque não sentia muita dor, toda a proteção que eu estava usando me salvou de sofrer algum dano significativo. Então meu pai aparece e é aí que tudo desmoronou. Eles já começaram a discutir assim que ele chegou. Eu não ouvi muito do que eles estavam dizendo. Mas na maior parte do tempo minha mãe me faz sentir pior, falando sobre coisas com as quais eu realmente não estava prestando atenção. Enquanto o médico estava pegando minhas informações e me fazendo assinar algo, ela sussurra no meu ouvido, eu vou te matar. Eu me virei, tipo, o que diabos? Eu acabei de sofrer um acidente, não é isso que eu quero ouvir, sabe? Então meu pai me pergunta sobre meu carro porque precisamos descobrir como vamos buscá-lo na unidade de armazenamento. Minha mãe fica chateada porque estou falando com ele e a ignorando, tento explicar que ele me fez uma pergunta e ela fica apenas brava. Finalmente voltamos para a sala de espera e minha mãe diz algo para meu pai, atualmente a uns 3 metros de mim e minha mãe, então ela vai até ele e eles começam a discutir cada vez mais alto. Minha mãe então volta para mim e grita para meu pai, é por isso que você é um negro. Fiquei chocado. Todo mundo começa a olhar e nem consigo ir até eles porque machuquei meu tornozelo e meu joelho. Então ela simplesmente continua como se nada tivesse acontecido e eu só queria morrer. Depois de sentar lá por algo que pareceu 1 hora, eles me levaram para fazer raio-x e fiquei tão feliz. Infelizmente, eles me trouxeram de volta logo depois e tive que esperar o médico me ver. Eu fiquei lá por um tempo. Eventualmente, minha mãe foi até a recepção e perguntou quanto tempo ia demorar. Assim que ela foi lá, eu rezei para que ela não fizesse uma cena como sempre faz. Bem, infelizmente eu estava errado, minha mãe começa exagerando quanto tempo estávamos esperando e dizendo que estou com muita dor, não estava, meu joelho estava apenas desconfortável naquela cadeira de rodas. Então, a jovem da recepção tentou explicar para minha mãe que só havia um médico no momento porque estão com falta de pessoal. É claro que isso não estava ok para minha mãe, ela começou a gritar com a garota. A garota teve que pedir para ela se acalmar e ela continuou gritando. Ela teve que ameaçar chamar a segurança para minha mãe. Finalmente, ela cede e sai para fumar um cigarro. Enquanto ela está lá fora, finalmente sou chamado para ver o médico e rezo para entrar antes dela voltar porque a enfermeira disse que só um membro da família pode ir de cada vez. Mais uma vez, infelizmente, me enganei, minha mãe voltou exatamente quando eu estava entrando e implorou para meu pai ir comigo. Ele acabou cedendo e minha mãe entrou comigo. Uma vez lá dentro, eles mediram minha pressão arterial e coisas do tipo. Então, depois do que pareceu uma eternidade, o médico finalmente entrou. Minha mãe continuou não deixando o médico falar comigo e explicar o que aconteceu. Ela só ficava falando e falando. Parecia que ela falava mais do que o próprio médico. O médico estava tentando me dizer que não havia nada quebrado ou fraturado. Mas minha mãe continuou falando por mim. Eu nem conseguia falar com o médico. Mas finalmente o médico saiu e eles me deram minha receita. Finalmente saí do hospital por volta das 3h30 da manhã e fiquei muito feliz que tudo tinha acabado. Nunca mais vou ligar para minha mãe em uma situação assim. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.